Olha aí você de novo. Mentira, esse é o primeiro vídeo. Então, andei pensando sobre algumas coisas e eu queria colocar algumas teorias minhas. Não necessariamente teorias, porque tem alguns fatos estatísticos no meio desse negócio. Mas eu espero que vocês gostem da música e curtam as informações enquanto eu dou a minha opinião de bosta. Caso você não goste da minha opinião de bosta, eu te convido a fazer um vídeo resposta em que você fala as suas opiniões de bosta e assim a gente consegue colocar mais conteúdo bosta no YouTube, porque é basicamente para isso que ele foi feito. Dito isto, vamos começar. O Japão. Uma terra bonita, cheia de belezas naturais e pessoas que aparentemente têm um dom matemático sobrenatural. Mas ainda assim, o que a gente precisa entender é que o Japão está entrando em extinção nos próximos 50 anos. Como assim, Kodihaki? Eu não me expliquei muito bem, mas é basicamente isso. O Japão meio que vai entrar em extinção nos próximos 50 anos devido à sua população estar com um índice demográfico bem baixo. Como seria isso? Basicamente, pelas minhas últimas pesquisas, o Japão tem aproximadamente hoje 27% de idosos e 37 a 40% de população que já tem uma idade avançada, ou seja, já não consegue mais ter filhos com facilidade. A partir disso aí, você entende como é que eles estão abrindo as portas para gaijins, né? Para pessoas que têm a nacionalidade diferente, porém ascendência japonesa, e eles voltam para o país para trabalhar para o pessoal, ou seja, eles estão precisando de pessoas para trabalhar. Mas entender isso é bem mais complexo do que simplesmente apontar o dedo e falar Gaijin, 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 gaijin! O fato é que com uma população idosa tão gigantesca, o Japão acaba gastando muito com certos recursos, como aposentadoria e saúde. E isso remete à necessidade de impostos para que esses recursos sejam pagos. Então a população mais nova tem que ser taxada. Como a população do Japão está em aproximadamente 100 milhões de habitantes, o que você tem então são 30 milhões de idosos, dependendo de 60 ou 70 milhões de contribuintes. A necessidade de um boom demográfico no Japão é muito mais relacionada à sobrevivência da nação do que de qualquer outra coisa. Mas para isso a gente vai precisar entender o aspecto psicológico do japonês. Algumas pesquisas feitas na última década mostram que o interesse no sexo oposto no Japão tem caído gradativamente nas últimas décadas. Eu basicamente culpo a cultura pop, mas existem outros fatores que podem contribuir para que literalmente 30% dos jovens entre 16 e 32 anos não queiram um relacionamento de forma alguma. Não, você não entendeu errado. Não são caras que procuram um namoro unicamente para casar, ou que procuram um tipo específico de mulher, ou mulheres que procuram um tipo específico de homem. Simplesmente são um número gigantesco de pessoas que não querem ter um relacionamento. Eu até entendo o japonês se você for analisar a mulher moderna. Mas isso não vem ao caso. O fato é que literalmente o Japão está entrando em extinção por conta de falta de filhos. As pessoas não querem mais ter relacionamentos e a partir daí elas não querem mais ter filhos, porque afinal os filhos brotam dos relacionamentos, você tem que fazer uma coisa para que a outra aconteça. O estímulo da cultura pop, aliado ao consumo exagerado de pornografia, torna o Japão o segundo maior consumidor de putaria do mundo. E quando eu digo putaria, eu não estou dizendo necessariamente pornografia, e sim de qualquer coisa relacionada a sexo, de modo que você consegue achar máquina de Hyakuen que tem calcinha usada no meio da rua. E isso, meus caros amigos, explica muita coisa. Ao ponto em que a masturbação acaba suprindo o desejo sexual e os hobbies e cultura pop acabam suprindo o tempo, para que o homem japonês ou a mulher japonesa não tenham mais literalmente tempo para se relacionar. Eu classifico isso como um ardil revolucionário clássico, o que dá para entender que após a Segunda Guerra Mundial, passamos a entender o porquê da cultura pop ser algo tão presente no japonês, e na tecnologia ser algo tão presente no dia do japonês, a ponto em que ele se desprenda da estrutura da realidade. Hobbies, desenhos, filmes, mangás. Literalmente no Japão você acaba encontrando pessoas que dedicam as suas vidas a esse tipo de coisa. E eu não estou falando de quem produz, eu estou falando do otaku, não da forma brasileira como nós entendemos, mas otaku é um termo em japonês para o viciado, ou descontrolado que seja. Mas basicamente são pessoas que não têm controle de sua vida, a ponto de se tornarem realmente fanáticos por uma obra, por um estilo de obra ou qualquer coisa que o seja. A parte em que a revolução entra nessa brincadeira é bem simples. Em algum momento alguém percebeu o perigo que o Japão era numa guerra. Então há essa necessidade de castrá-los fisicamente ou moralmente ou através de hormônios que seja, para que em próximas guerras aquele povo selvagem não represente uma grande ameaça. Lembrando então que a Guerra do Pacífico, embora não seja muito abordada em séries, livros ou até jogos de guerra, foi de fato feroz. Morreu muita gente e adivinha? O japonês era um bicho brabo. Então a necessidade de literalmente castrá-los para que eles se tornem muito mais dóceis em futuros confrontos veio então através da estratégia soviética, uma vez que, acredito eu,
eles foram dominados culturalmente pelos Estados Unidos nos anos 50 e 60. Através das universidades ou qualquer coisa que o valha, eles conseguiram infiltrar esse tipo de pensamento no Japão, para que cada vez mais as pessoas se viciassem em entretenimento e esquecessem da vida normal. Sim, vida normal. Casar, conhecer pessoas, ter filhos, se relacionar, não é algo ruim. Não é. Diferente do que o seu amiguinho maconheiro fala, isso é legal. É bom, é legal você ter uma namoradinha, é legal você casar com ela, você ter uma família, você ter filhos e viver uma vida normal. Mas se isso tudo não tem necessariamente uma causa natural, quem fez isso e por quê? Bem, no futuro eu te conto, isso aqui vai virar uma série. Então curte, compartilha, dá o joinha, ativa o sininho, sei lá o que você faz. E procura por Code Hack na Twitch, porque lá eu faço gameplays de coisas marotas e maneiras. Então é isso, um abraço e até lá!